Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir Deus de Resgate. Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então dar sequência à nossa leitura de Deuteronômio, hoje capítulo 30. Vamos falar sobre o resgate de Deus, os poderes de Deus diante das lutas, das batalhas. Qual é o segredo do momento X que Deus começa a decidir tirar alguém do deserto, tirar alguém de uma luta, tirar alguém de uma batalha, ok? Nós vamos fazer uma oração antes de nós darmos início. Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco, que venha nos orientar aquilo que Ele tem para as nossas vidas e para os nossos corações a cada dia mais, ok? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos a tua soberania, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque todo o poder, Senhor, pertence a Ti. Todo mover, toda a vida pertence a Ti. Nós te agradecemos, Pai. Colocamos diante de Ti toda a nossa dependência, colocamos diante de Ti todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos oriente conforme o Senhor deseja, conforme o Teu trabalhar, o Teu querer, o Teu efetuar. Que o Senhor venha nos ensinar por Tua graça, por Tua misericórdia. Espírito Santo, orienta-nos na nossa mentalidade, nas nossas emoções, naquilo que o Senhor queira fazer. Jesus, o Senhor tem toda a liberdade de operar aquilo que o Senhor quer nos moveres físicos, Pai. Que a Tua palavra enviada produza o fruto pelo qual ela está sendo enviada aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, desde já é o que nós te pedimos e te louvamos para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Vamos então para Deuteronômio capítulo 30. Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Senhor. E agora nós vamos meditar sobre promessas de redenção, ou seja, depois que Deus vem preparando Israel, orientando através de Moisés em todos os detalhes, tanto do funcionamento humano, funcionamento de companhia com Deus, funcionamento de nações, de governabilidade, de como guerrear, de para que guerrear, quais são as importâncias geracionais. Agora, Moisés, por Deus, está recebendo as últimas instruções e é onde nós concluímos aqui. Já estamos em Deuteronômio capítulo 30, vamos até capítulo de número 34, concluindo então todas as instruções dadas a Moisés, desde o início para o melhor movimentar da vida humana e da vida dos escolhidos de Deus, de Israel, uma vez que Deus toma uma nação específica para dar o exemplo do que é Deus comunicando com o homem e do que é Deus acompanhando o homem na vida diária e nos detalhes diários, ok? Nós vamos então dar sequência, vamos fazer a leitura de Deuteronômio 30, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para os nossos corações neste momento. Diz assim: quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e deres ouvidos à voz, conforme tudo que te ordeno, organizo hoje, então o Senhor teu Deus te fará. Então, essas condições aqui começam o terceiro versículo a falar que Deus vai fazer algo. Depois que acontecerem essas coisas, o que é? Te fará voltar do cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Então nós vamos ver aqui o que é que faz Deus durante o processo de deserto, né? Está ali acontecendo o processo do deserto, da dificuldade, da luta, de toda uma certa treinamento de Deus e uma certa conflito, batalha, guerra, seja ela espiritual, emocional ou de alguma área externa. Porém, depois de tudo isso, chega um momento que Deus olha e fala: agora te farei voltar do deserto. Por que é que Deus decide
que nós voltamos do deserto? E o que é que acontece que a gente acaba, né, conforme a reação que Deus vai observando nos movimentos do nosso dia a dia, Deus decide agora, eles vão voltar a partir daqui, desse ponto chave, né, desse X, ele vai voltar daqui para frente do deserto, ele vai sair desse deserto, ele vai permanecer mais. Não vai permanecer mais, ele vai ser retirado do deserto. Então, vamos observar o que é que Deus começa a falar a respeito disso, ok? Voltando um pouquinho, verso 1, interessante quando Deus fala assim: quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti. Deus é bem claro em dizer, tanto as bênçãos como as maldições, elas são diante de vós colocadas. E Deus diz, e não é um outro estranho, não é o Satanás, não é nada de mal que venha a vós sem que antes eu mesmo permito. Eu mesmo estou no controle, eu mesmo faço isso. Por que Deus deixa bem claro, né, que é Ele que põe diante do caminho do servo de Deus, do escolhido de Deus. É Ele que põe diante deles as bênçãos e as adversidades, e que é Ele que está no controle disso. E aqui é interessante porque Deus fala juntamente. Então, estão diante de vós as bênçãos e estão diante de vós as maldições que eu ponho diante de ti. Por que Deus coloca, né? Como já estudamos no capítulo 28, um pouco do 29, as bênçãos e maldições. E é exatamente porque ambas, para Deus, ajudam o indivíduo a lembrar-se de Deus. Como é que é isso? As bênçãos, ela ajuda a convivência com Deus. Quando as coisas estão se desenvolvendo bem, desempenhando bem, trabalhando bem cada dia na sua área, no seu departamento, naquilo que é o talento, o mover do ser humano. Quando as bênçãos estão indo bem, o indivíduo deve lembrar de Deus e se lembra de Deus, tanto por gratidão, como pelo quesito de manutenção, para se manter bem, para ter orientação de Deus e como reagir, para cuidar melhor, para cuidar sempre melhor, sempre de forma excelente, deve-se ter a companhia de Deus na manutenção. E o segundo fator, quando as coisas estão bem, quando as bênçãos estão na vida do indivíduo, que isso ajuda a lembrar-se de Deus, é o fator da gratidão. Olha, se nós estamos vivos, se estamos respirando, se estamos nos movimentando, se nós falamos, ouvimos, cheiramos, trabalhamos, nos movimentamos, temos o nosso ambiente, podemos fazer alguma coisa, estamos em algum lugar, estamos vivendo. E se nós estamos vivendo, é tudo uma grande forma de milagres de Deus diários. Porque nós não temos ideia de quantas batalhas acirradas, quantas lutas, quantas provas, quantas dificuldades enormes, grandiosas, elas muitas vezes vêm e Deus tem nos livrado de cada uma delas. Deus tem nos dado do seu auxílio, da sua graça, cada dia mais para nos auxiliar nesse processo. Então é interessante quando Deus começa a dizer, as bênçãos elas estão diante de vós porque eu pus. Para quê? Para ajudar você a lembrar de mim todo dia, toda hora, cada segundo, para qualquer coisa, para toda coisa que você estiver pensando em fazer, que você estiver fazendo, que você estiver terminando de fazer. E também para te ajudar a lembrar de mim pela gratidão, pela lei, como já estudamos da primícia. Terminou de fazer um projeto, terminou de fazer algo específico, terminou de completar um trabalho antes de ser para você, antes de ser para o vizinho, antes de ser para o próximo, antes de ser para alguém, antes de ser para o patrão, antes de ser para o seu projeto, é para Deus. Então você tem a lei da primícia, você vive dedicando para Deus, então você vai terminar
e agradecer a Deus, ter ações de graça. Ações significa obras, obras de graça, de gratidão. Quando você tem obras de graças para Deus, obras de gratidão para Deus, além de todo o contexto da sua vida ser para agradar a Deus, você está fazendo e vivendo para Deus, você ainda está num entendimento de propósito específico. Se Deus pôs bênção no seu caminho, se Deus pôs bênção na minha vida, se Deus pôs bênção no meu destino, é para me lembrar de Deus todo o tempo. E é para me agradecer quando eu completo cada fase. Ó Jesus, ó Senhor Deus, terminou essa fase, eu te apresento esta fase diante de Ti. Eu te agradeço por ter completado essa etapa diante de Ti. Eu te agradeço porque isso que eu estou fazendo é a primícia, o meu melhor, essa fase, o meu primeiro fruto, ele vai primeiro para Ti. Então as bênçãos, Deus coloca, enfatiza e deixa bem claro diante de nós, que é para a gente manter companhia de Deus e gratidão a Deus. Isso é uma das razões que muitas vezes Deus trabalha com aquele efeito comparativo. Como assim? Né? Não é a comparação de instigância, de contenda com o outro, não. A comparação que Deus fala é no fator do contrário, né? Tem épocas de lutas e épocas de bênção. Por quê? Para enfatizar bem quando está em bênção e quando está em luta. Já estudamos isso em Deuteronômio 28 e 29. Muitas vezes, se o indivíduo não percebe que está tudo em bênção, porque ele está tão acostumado, né? O dedinho dele está bom todo o tempo, então ele não percebe. Mas quando ele bate o dedinho no pé do sofá ali, meu Deus do céu, que dor. Aí ele lembra, eu tenho o dedo, nossa, tá tudo bem com o meu pé sempre, todo dia. Quando a gente tá bem, né, respirando bem, não dói nada, não tem nada, aí tá tudo bem. Mas quando a gente sente uma dor em algum funcionamento minúsculo do corpo, aí a gente lembra, eu tenho pulmão, eu tenho braço, eu tenho cabeça, eu tenho mente, né, eu tenho mão, eu tenho ossos, tudo funciona, todo dia se mexe e não dói nada, pela misericórdia de Deus. Então é interessante porque essa contrariedade de às vezes alguma fase da nossa vida ela parecer não ter bênção e depois chegar a bênção, é para Deus muitas vezes enfatizar bem quando é colocado na nossa frente a bênção. Ó, presta bem atenção que você tem bênção. Presta bem atenção que você está recebendo bênção. Então a diferença entre o tempo do deserto e a bênção, ela enfatiza melhor a bênção. Por que isso? Porque esse efeito contrário às vezes é necessário no indivíduo quando ele está muito longe de si. Quando ele está muito desapercebido, para ele é tudo tão normal, né? É normal acordar, respirar, viver, comer, levantar, fazer as coisas, falar com as pessoas, é tudo tão normal que para ele começa a desvalorizar. Ele não paga para respirar, ele não paga para movimentar os ossos, ele não paga para se levantar, tá tudo bem com ele. Então para ele já não é bênção, já não tem mais graça, já enjoou, já cansou, já esgotou. E aí o que acontece? O indivíduo começa a esquecer de Deus. Porque esses detalhes vão passando corriqueiro, costumeiro, ele vai se esquecendo da presença de Deus, de que se ele está fazendo é porque Deus deu, porque Deus deixou, porque Deus se movimentou, ele vai se esquecendo. E vai se esquecendo de Deus, de Deus, de Deus. Ele supera aí. Tem que às vezes perceber a diferença entre presença de Deus, lembrança da presença de Deus, bênção de Deus no lugar e quando não tem. Então Deus diz, olha, eu deixo bem diante de vocês, existem duas formas do Senhor trabalhar, de eu trabalhar. Qual é? Quando te sobrevierem, quando eu colocar sobre vocês todas as bênçãos e maldições. Por quê? Porque vai ser duas formas de eu fazer vocês manterem, enquanto vocês vivem sobre a terra, a humanidade, a lembrança de Deus. Pelas bênçãos, vocês lembram de Deus e agradecem a Deus. E se esquecer de Deus, mesmo com a vida abençoada, se esquecer de Deus, de lembrar de Deus, de agradecer a Deus com tudo que Ele, né, oferece e não cobra,
Então, o que acontece? Também estão diante de vós as maldições. Porque, de certa forma, é um sistema de alarme, né? Como funciona a parte física do indivíduo. Quando o corpo começa a doer, quando o corpo começa a mostrar enfermidades, quando o corpo começa a externar, né, uma certa questão, ferida ou coisa parecida, ele está dando sinais. Sinais, a dor do corpo, o corpo quando bate e machuca, a dor ela não é a enfermidade, ela dá o sinal, é o alarme daquilo que precisa ter atenção. As maldições, elas não são a vontade de Deus de castigar. Né? As dificuldades, os treinamentos, não é porque Deus quer simplesmente ter gosto de castigar, não. Deus está dando sinais, alarmes do que é que tem que ser aprimorado, cuidado, melhorado ou focado em treinamento do que Deus está treinando o indivíduo naquela área. Então, as maldições, como nós já estudamos no capítulo 28 e 29, são períodos, os desertos da vida, de treinamentos para o indivíduo voltar a lembrar de Deus. Ele esqueceu de lembrar de Deus no tempo bom, ele esqueceu de cuidar direito das coisas de Deus, de agradecer a Deus, de manter as coisas no tempo bom, cheio de bênção. Esqueceu, a bênção estava tão boa que passou batido, né? Vamos deixar Deus para depois, as coisas que Deus manda para depois, cuidar das coisas que Deus manda para depois e vamos, né, para o século futuro. Aí Deus diz, não lembra de mim, não ouve a minha voz, não me atende, não cuida do que eu falei para cuidar primeiro, né? Deixa sempre para depois, os meus valores, aquilo que eu considero que é importante ser em primeiro lugar. Então, a bênção ficou um fator dentro do viver cotidiano, do convívio do indivíduo cauterizado. O que é isso? Quando a mente está cauterizada, é que não faz diferença o que está acontecendo. Não faz diferença para o indivíduo o que está se passando ali para ele, ele não sente, não tem diferença de percepção e de reação, não tem para ele, tanto faz. Então aí o que acontece? Deus diz, bênção não está funcionando mais para o indivíduo lembrar de mim. Bênção não está funcionando mais para o indivíduo me agradecer. A bênção não está fazendo o indivíduo ficar tão emocionado, encantado comigo. Deixa eu ir até o altar do Senhor e agradecer. Deixa eu criar coisas para Deus para louvar a Ele. Deixa eu fazer coisas para Deus para motivar a minha gratidão. Não, a bênção não está fazendo, não está tocando mais, né? No espírito, na alma, no coração do indivíduo para ele ser feliz, grato. Não, para ele bênção é quase que uma obrigação de Deus enviar. Aí Deus diz, então se a minha bênção não está mais causando despertamento de vida, se a minha bênção não está mais causando despertamento de gratidão no indivíduo, se ele não se aproxima de mim para ser feliz, para ser grato, porque para ele tanto faz ele saber que ele tem a bênção, para ele continua a vida dele, ele não quer saber de agradecer. Se ele não quer saber de se voltar e agradecer, quer dizer, estar perto de Deus e conviver com Deus, porque Deus tem feito muitas coisas boas todos os dias para nós. Aí Deus diz, eu tenho que pôr a maldição. Ou seja, a luta, a prova, né? Não é para matar, não é para destruir, não é porque Deus está irado, porque Deus não pode ter um coração manchado. Então Deus não tem ira, Deus tem reação de correção. Agora, quando ele põe, é para ferramenta do mesmo propósito, é para ajudar o indivíduo quando está no deserto, quando está na provação, significando aqui bênçãos e maldições, para mostrar bem a diferença entre tempo bom e tempo difícil, tempo de facilidade, tempo de dificuldade, né, nos acessos às bênçãos de Deus. O que ele fala?
quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições. São para o mesmo propósito, qual? Lembrar de Deus e agradecer a Deus. Conviver com Deus, na lembrança de Deus, e sempre criar obras de agradecimento. Aí o indivíduo não consegue lembrar de Deus no tempo bom, então Deus vai treiná-lo, porque está tentando ressuscitar essa humanidade de gratidão a Deus. É a maior centralidade da humanidade, quando ela sabe ser grata a Deus, não as coisas primeiro a Deus. E aí as adversidades, os desertos, as dificuldades começam a vir, porque elas são a segunda instância de tentativa de Deus de ressuscitar no ser humano a gratidão e a lembrança a Ele. Então começa o processo. Ele diz: quando chegarem vocês as bênçãos e maldições pelo mesmo processo que eu pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Vocês se lembrarem que foi eu que enviei as bênçãos e que eu também estou quando tem tempo de luta, dificuldade e maldição. Eu estou no mesmo lugar, do mesmo jeito. Eu estou no mesmo ambiente, eu estou trabalhando na mesma questão, como já estudamos nos capítulos anteriores. Porém, agora eu estou usando uma ferramenta diferente para mostrar a minha presença. A ferramenta da luta. Uma ferramenta diferente para despertar em vocês de que Deus está presente. O que aconteceu no tempo de Faraó? Deus veio libertar o povo de Israel que estava escravo. Chegou anunciando para Israel que Moisés estava sendo escolhido por Deus. Ok. Quando Moisés chega para libertar o povo de Israel, o que acontece? Faraó sofre as dificuldades da resistência dele. Para Faraó era uma luta, era uma maldição sobre Faraó. Por que era uma luta e uma maldição sobre Faraó? Porque ele estava resistindo à essência de Deus, a essência da palavra de Deus. Então, Deus também, enquanto estava enviando sobre Faraó aquelas pragas e aquelas adversidades, o povo de Israel estava vendo presença de Deus. Deus está aqui. Chegava uma praga e o povo de Israel pensava: Deus estava aqui. Chegava uma reação diferente de Deus sobre a natureza, Israel pensava: Deus está aqui, estava mesmo. Por que Deus estava? Porque Ele se faz presente e lembrado tanto nas bênçãos como nas maldições, nas adversidades. Se nós corrermos e nos lembrarmos de Deus constantemente, diariamente, em todos os momentos, em todos os detalhes, todos os dias, em todas as coisas que nós fazemos, e criamos obras de agradecimento a Deus, as bênçãos estão acontecendo para propósito específico de realização a Deus. Está funcionando as bênçãos, porque elas são enviadas para a gente lembrar de Deus e agradecer. Agora, se as bênçãos não funcionarem no propósito ideal pelo qual elas foram enviadas, que é para a gente aprender a lembrar e agradecer, começa a chegar as lutas, para a gente lembrar: opa, Deus está aqui. Faraó só conseguiu ter um pouquinho de percepção na mente cauterizada dele quando ele realmente começou a ver as evidências das pragas. Por quê? Porque a mente dele já estava amortecida para a sensibilidade de considerar a Deus, considerar que a presença de Deus existia e que era real, que estava ali sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a terra, sobre tudo que ele criou. E que Deus deve ser lembrado e deve ser honrado, deve se agradecer a Deus pela vida. O faraó estava pensando que tinha criado tudo, né? Só não dava para entender como é que ele tinha criado tudo antes dele ter nascido. Mas ele estava pensando que ele tinha criado tudo. Então o que acontece? Deus é lembrado nas bênçãos e Deus é lembrado nas maldições, nas lutas, nos desertos. Se nós esquecermos de Deus nas bênçãos, nós não vamos esquecer de Deus no deserto.
Porque ele vai dar um jeitinho de enviar ao meio de nossa memória, nunca se esquecer dele. De reavivar a nossa lembrança, a nossa mentalidade, a nossa direção de rumo de espírito, a nossa direção de rumo de alma e a nossa direção de corpo para Ele, nele, por Ele. Não lembrou de mim na bênção, meu filho? Não, você não veio agradecer? Não, você não teve o cuidado trino completo? Não. Então a luta vai te fazer agradecer. A luta vai lembrar que eu estou presente. Porque ela vai começar a ser tão acirrada que não somente pelo fator da necessidade de socorro você vai correr para Deus, como também pelo próprio fator de ver a gravidade da luta tão profunda, você vai entender que ela só aconteceu porque Deus permitiu. Misericórdia. O Senhor tem a misericórdia. Você vai compreender que a profundidade dela, ela só foi onde foi, como nós já estudamos em Deuteronômio 28, o grau que chega Deus desestruturar o humano. Deus quebrar os ossos da funcionalidade da humanidade a ponto de uma mulher comer o seu próprio embrião. Então Deus fala, você não lembrou de mim na hora boa? Não, não foi não, eu te ajudo a lembrar. Eu te ajudo a entender que você continua sendo ser humano. Você continua sendo alguém que eu estou presente na sua vida, queira ou não, ninguém tira Deus do ambiente que Ele criou, das essências que Ele criou, das matérias que Ele gerou. Ninguém tira Deus do universo e fora dele, ninguém tira. Que Ele está em tudo que Ele criou. E se a gente não quiser nada com Ele, vamos dar um jeito de arrumar algum lugar que Ele não tenha feito. E vamos dar um jeito de arrumar algum lugar que Ele não esteja. Aí nós podemos ter o direito de respirar. E ainda assim vamos ficar devendo de que a gente só foi formado foi por Ele. Então vai ter que ter, ainda tá ligado alguma coisa ainda. E aí, o que acontece? Quando te recordardes das bênçãos e das maldições que estiverem diante de vós, e aí todas elas lançadas diante de vós, no meio de toda a vida, de todas as nações, Deus dizendo, vocês receberem a minha bênção, eu vou ficar na bênção, mas se todavia não der certo esse caminho, vocês forem enganados, engodados, as maldições vão lembrar de Deus. Vocês vão sair da vossa terra, vão ser dispersos a todas as nações, mas todavia, ainda diante de tudo isso, de todas, o que significa isso? Nações é mentalidades confusas, destrutivas, misturadas, místicas, indefinidas. Vai estar tudo ali, como diz o ditado, junto e misturado. Mesmo assim, a minha luta vai estar lá junto, para que vocês entendam para onde te lançar, te enviar, te permitir o Senhor, vocês vão entender que Deus nunca vai largar, né? Ah, Deus nunca vai me deixar. Isso significa que você não vai passar prova. Porque se Deus está junto, Deus não tem medo das suas provas. Então é melhor lembrar de Deus na bênção, melhor cuidar direitinho do que Deus nos dá quando Ele nos deu. A gente correr lá e ter o zelo completo, né? Espiritual, emocional e físico, de tudo que Deus nos deu. Porque se a gente não for lá cuidar, não tem conversa com Deus, né? Aí Deus diz, olha, quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti, te recordares delas entre todas as nações que te lançar. Deus não tem medo de pôr o bonitinho na prova se precisar mergulhar ele. Na prova que for, Deus não tem medo. Ainda mais quando Deus diz, eu sou contigo, onde quer que fores, tá precisando, então vamos embora. Prova. Deserto. Por quê? Porque uma vez que a presença de Deus ressuscita tudo, tem treinamentos e tem meios de ressuscitar
consciência cauterizada, uma mente cauterizada, um espírito que já não é sensível mais à lembrança de Deus, um espírito que já não é mais sensível à convivência com Deus, muito menos a obrar gratidão a Deus, precisa de um processo profundo para ressuscitar a mente, né? As estruturas profundas do espírito que estão se perdendo. Deus entende a estrutura que ele fez do espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. Então será lançado diante de ti bênçãos e maldições quando te recordares entre todas as nações onde te lançar o Senhor teu Deus. Verso 2: e te converteres ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz. Diz aqui: conforme tudo que te ordeno, organizo hoje. O que Deus está dizendo? Em outras palavras, está dizendo: olha, vocês não tenham medo de seguir. Hoje vocês estão me servindo. Todavia, se acontecer alguma coisa, vocês me esquecerem, as lutas vão trazer vocês de volta. Por mais a vergonha, né, a mistureba, toda aquela coisa que podia ser evitado, vocês não precisavam estar no meio disperso de outras nações, ou seja, o nosso pensamento com Deus não precisava ser sujo, estar sujo, misturado com tudo quanto é coisa que para Deus não serve para nada, nunca, em lugar nenhum, em propósito nenhum. Não precisava. Quis fazer do jeito da mentalidade própria, quis se misturar com a mentalidade própria, ser igual aos outros, vamos imitar, né, o pensamento humano, quis fazer tudo isso, então, com essa mistureba toda, disperso, sem origem, sem definição, sem identidade de filho. Por quê? Porque quis se misturar? Então não tem problema não, vocês vão ser dispersos, mas quando isso tudo acontecer, aí vão se converter. O que é se converter? Lembrar de Deus. Não deu certo? Não, a mentalidade própria não deu certo? Não, então vai lembrar de Deus. Aí é na luta. É na dificuldade. Te converteres ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos. Deus está dizendo: eu estou cuidando de vocês, o futuro de vocês, né? Do que será o futuro de vocês. Já estou preparando e cuidando do futuro dos seus filhos. Eu já sei o que eu vou guardar, proteger o fruto dos seus filhos, que significa também resultados. De todo o teu coração vocês vão voltar. De toda a tua alma. Não ser, independente se seja pela ferramenta da bênção ou pela ferramenta da luta, mas que vocês vão voltar a se lembrar de mim. Vai voltar a se lembrar de mim. E diz: toda a tua alma, mentalidade, emoção, e deres ouvidos à sua voz. Significa aí, deres ouvidos quer dizer dedicação. Quando alguém dá ouvido a alguma pessoa, está se dedicando, né? Quando deres ouvido, deres dedicação à sua voz. Estudamos no capítulo 28, a presença, a voz de Deus significa presença. Então, quando deres dedicação à presença de Deus, lembrança da presença de Deus, conforme tudo que te organiza, ordeno hoje. A palavra de Deus nos organiza hoje e todo o tempo. Então aqui nos fala de que Deus está dizendo: vai vir bênção e vai vir maldição até te converteres, até os seus resultados forem de todo o coração e toda a alma, com atenção, ouvidos, a voz, a lembrança da presença de Deus sobre tudo, em todas as áreas, que eu te organizo. Quando tudo isso acontecer, processo de bênção e maldição, propósito de Deus entre bênção e maldição, quando isso se cumprir, então, aí nós chegamos no verso 3. O Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Né? A gente está na luta, a gente está no deserto, não vejo a hora de sair, meu Deus, desse deserto. Eu não vejo a hora de sair dessa luta.
Né? O dia que você chegar assim, se Deus chegar a falar, saiu hoje, nossa, meu Deus, eu não acredito. Isso é demais. Que a gente não vê a hora de sair do deserto. E qual que é esse segredinho, né, para sair voando? Tem jeito assim de arrumar asa e sair do deserto assim no mesmo dia? Diz aqui. Então, verso 3, o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. Qual que é o segredo? Quando lembrares do Senhor teu Deus. Quando agradeceres o Senhor teu Deus. O que significa isso? Quando nós começamos a decidir por Deus em tudo que fazemos, e quando nós começamos a ver Deus em tudo que fazemos. Tudo que eu vou fazer, eu vou pensar primeiro como Deus está enxergando isso e de que jeito Ele quer que faça. Tudo que eu vou planejar, projetar, eu preciso entender que eu preciso pensar como Deus projetaria isso e qual a conclusão disso, para que seria para Deus. Colocando Deus em tudo, lembrando de Deus em tudo, e tudo que acontecer, seja um resultado bom ou ruim, entendendo que Deus está ali. Nós planejamos, Provérbios 16 diz, os planos do homem são bons, são colocados diante de Deus, mas Ele dá a resposta final, porque a presença dele é que está ali para decidir o resultado final, porque Ele sabe toda a história do nosso coração naquilo ali. Então, o que acontece? Ah, mas é impossível, eu só tô na prova, eu não tô na bênção. Eu só tô passando dificuldade. Nossa, eu só tô passando luta, não tem jeito de ver bênção. Como é que eu vou? Então eu tenho que ver Deus na luta. Israel via as pragas e pensava e sabia. Cada vez que as pragas chegavam, o faraó de Israel via e dizia, Deus está ali. É Deus na água, é Deus no pó da terra, criando, levantando piolhos, trazendo rãs, é Deus nos rios, é Deus nos ares, causando aquela escuridão. Deus está nessa luta. E aí, quando a gente só vê luta, né? Uma porta se fecha, aí a gente pensa, vai abrir outra, aí se fecha também. Aí vai outra, vai abrir, outra se fecha. Não, né? O meu ente querido vai se converter, ele vai receber a palavra, e aí ele desconverte mais um pouco. E cada vez que você pensa, vai se limpar, vai se sujando na lama. De um jeito assim entranhável. Aí você pensa, eu só vejo luta. Deus diz, não, começa a me ver. Começa a me ver, porque só está ruim porque eu estou no meio. Só está ruim porque eu estou corrigindo. Quando aí o povo de Israel não queria saber de Deus, de lembrar de Deus, de pensar de Deus, queria fazer como as outras nações, aí se misturava, saía para as outras nações, Deus mandava para longe, ficava disperso. Quando eles começavam a sofrer a escravidão, o cativeiro, como a história nos diz, aí eles começavam a ver Deus, falando, Deus está aqui, porque o cativeiro está tão grande, o sofrimento está tão agravante, isso aqui passou de um nível que isso aqui só pode ser Deus chacoalhando, só pode ser Deus, né, desconjuntando os nossos ossos. Por isso que a palavra fala em Ezequiel 37, Israel sendo ilustrado como um vale de ossos secos dispersos. Cada osso do indivíduo, além de perder carne, nervo, pele, corpo, vida, ainda estava quebrado, desossado, seco e distante do seu próprio corpo. Cada osso num lado do vale. Como é que vai dar para saber que osso é de quem? Qual osso é do qual osso? Não dava mais. Não dava para discernir de que osso era qual outro. A situação de Israel.
tão dispersa, indefinida, desestruturada, sem identidade nenhuma. Não dava para reconhecer quem era em nada. Em nada. Aí Deus diz, é essa situação que fica. Quando alguém se esquece de lembrar de mim, eu sou a vida, você esquece de lembrar da vida. Só pensa em morte, só em morrer, só em influência destrutiva, aderindo, essência destrutiva, todo dia, essência destrutiva, vai parar onde se a pessoa não quer lembrar da vida? E aí o que acontece? Deus começa a dizer, quando você se converteres e ouvires a voz do Senhor, a lembrança do Senhor, tá tão agravante essa luta que só pode ser Deus, então Deus está aqui. Aí eu começo todo dia a levantar, olhar para a luta e dizer, é Deus me confrontando, é Deus me confrontando, é Deus me confrontando. Deus está debatendo comigo, Deus está querendo lembrar dele para mim. Eu não lembrei na bênção, eu tenho que lembrar na prova. Então é Deus que está aqui. O que acontece? Vai passando os dias, você vai levantando e dizendo, se Deus está aqui, por mais a prova que me desossou, eu não tenho osso nenhum junto ao outro, eu não sou mais nada, eu não tenho identidade, porque eu não tenho corpo, eu não tenho carne, eu não tenho pele, eu não tenho formação e eu não tenho osso junto ao osso, eu estou desossado e disperso, eu não sou ninguém, eu não tenho identidade. Mas Deus está nesse vale comigo. Deus está nesse processo de desossar mesmo a questão. Então, levanto cedo e Deus está aqui. No outro dia Deus está aqui. A luta tá, mas Deus está aqui. É Ele que está fazendo essa luta. Então, se Ele está fazendo essa luta, Ele vai fazer com que eu suporte. Porque essa luta, Deus não envia para matar. Ela pode... Você pode estar morto, mas você está vivo, igual Jó. E aí, Deus está comigo. Deus está presente. Então, cada vez que a luta aquecia mais a lembrança de Deus. E aí, dia a dia, a convivência de Deus. Deus, Tu és a minha manutenção. Eu já estou desossado, mas Tu és a minha manutenção. Tu és a minha manutenção. Tu és a minha manutenção. E aí, começa a conviver com Deus e parar de pensar na gravidade do deserto. Começa a conviver com Deus e parar de pensar e quanto o transtorno do deserto é excessivo, né? O que o deserto transfigura o nosso ser e desossa a nossa estrutura. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está presente no grau dessa luta. Quando te converteres à lembrança do Senhor teu Deus, tu, teus resultados, de todo o coração, de toda a alma, e deres ouvidos, a atenção de dedicação, a sua voz, a presença e a lembrança da presença do Senhor teu Deus, conforme tudo que Ele te organizou. Verso 3, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te. Os desossados, os ossos desossados, a juntar-te dentre todas as nações, tudo que é místico, entre as quais o Senhor te espalhou, te desossou. Então a gente quer lembrar de Deus só no bem bom, na hora da bênção. A gente quer lembrar de Deus só quando tá tudo bom, mas quando tá ruim a gente se desespera, a gente se entristece, a gente se amargura, a gente se fecha e acha que Deus não está ali. Deus diz, eu não sirvo só para o tempo bom, eu sirvo simplesmente, principalmente para o tempo ruim. É na hora da dificuldade que eu preciso ser lembrado. É na hora que a coisa está pior, é que eu preciso ser colocado na frente. É eu que preciso ser altamente lembrado. É esse o propósito do deserto, das lutas, dos treinamentos e maldições. Era para ajudar a parte que estava cauterizada do espírito, alma e corpo de Israel,
ressuscitar a lembrança de Deus. Não lembrava no tempo bom, precisava de um tempo ruim para lembrar. Então Deus começa a hora de tirar do cativeiro, a decidir tirar do cativeiro os seus escolhidos, os seus eleitos, decidir tirar da luta, quando a gente está numa medida recalcada, sacudida, transbordante da lembrança de Deus conosco, das obras de gratidão a Deus conosco, do conviver de Deus conosco. Quando essa medida de lembrança ela está saturada, a gente já não está mais tão tenso, né? Tão assim a ponto de morrer com o que está acontecendo no deserto. Deserto é secundário. Deus e convivência de lembrança com Ele, de todo dia estar com Ele, é primário. Quando Deus é lembrado completamente de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso fruto, do nosso conviver diário no deserto, então Deus começa a decidir tirar do cativeiro. O Senhor, então, teu Deus, te fará voltar do seu cativeiro e se compadecerá de ti, tornar-te a juntar-te de todas as nações entre as quais te espalhou. Então, nós vemos aqui de que Deus resgata cada um de nós do cativeiro, de acordo com a consideração da lembrança da voz e da presença de Deus no nosso ambiente. Em tudo que acontece conosco e principalmente nas interpretações que nós temos na nossa mente, mentais, interpretações mentais diárias a respeito de tudo que fazemos. Quanto mais lembramos de Deus, quanto mais nós começamos a ver Deus, incluso nas maiores lutas, fala, isso é a mão de Deus. Isso é Deus. Deus está tratando. Então, se Deus está tratando, graças a Deus. E aí a gente, em vez de pôr atenção na luta, né, ficar apreensivo, oprimido com a luta, angustiado, deixando a opressão tomar conta, não. Agora nosso foco e atenção é para Deus. Obrigado pelo Senhor estar presente, meu Deus Jeová. Obrigado pelo Senhor Deus Jeová estar me dando vida todo dia, de estar respirando todas as manhãs. Obrigado que o Senhor está aqui comigo. Por quê? Porque para pôr o dedinho no cativeiro e lidar com a circunstância, para Deus é muito rápido, né? O importante é Ele entender, e nós entendemos o quanto da plenitude da nossa lembrança com Ele realmente está válido. Deus quer uma plenitude de lembrança nossa, de tudo, em tudo que a gente faz, em todo o nosso dia, circunstância e época e tema e estado, nós lembrarmos dele, da convivência e da presença dele e termos ações de agradecimento, obras de agradecimento. E aí nós vamos ver a mão de Deus, o milagre de Deus de retirar-nos do cativeiro, ok? E Deus é tão bom que se nós não conseguimos lembrar dele nas bênçãos, ele batalha conosco, envia lutas que talvez ele não queria enviar, envia provas que talvez não seriam necessárias, mas ele ajuda nossa estrutura a relembrar do Senhor. E quando ele nos ajuda a relembrar do Senhor, ele está equilibrando novamente o nosso estado de estrutura para mantermos a nossa própria vida, a vida de tudo que está ao nosso redor e a vida das gerações futuras. Amém? Nós vamos orar e agradecer. Pai, nós te louvamos por tua palavra, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. O Senhor tem toda a liberdade, Pai, no nosso deserto. O Senhor tem liberdade nas nossas provas, nas nossas lutas, nos nossos treinamentos. O Senhor tem liberdade na nossa vida também no tempo de bênção, de alegria, de resposta. O Senhor tem toda a liberdade, Pai. Nós pedimos, se a tua graça, o poder da tua palavra, a tua misericórdia, o teu amor, a tua benignidade, Senhor, a tua bondade. Trabalha, Senhor, com o teu Espírito Santo cada vez mais, Senhor, para que nós possamos lembrar, relembrar, considerar e aplicar a tua forma, o teu estilo de ser e reagir em tudo que fazemos,
para que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, entregamos, Senhor, as adversidades, os desertos, os treinamentos que o Senhor tem enviado. Entregamos todo o domínio, todo o controle diante de Ti. Te agradecemos porque Tu és soberano e sabemos que o Senhor tem solução e envia solução. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Abençoa cada um dos Teus filhos, todos aqueles que ouvem, Pai, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!